Todo segunda, meu marido levava o lixo para fora e ficava lá por volta de 1 hora. Nunca desconfiei de nada, até que, em um dia de muita chuva, achei que aquilo não fazia muito sentido. Descendo as escadas, escutei gemidos vindos da casa da vizinha. Antes de continuar minha história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas experiências com vocês. Meu nome é Maria, tenho 58 anos e durante 35 anos acreditei que conhecia meu marido melhor do que ninguém. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 22 anos. Ele trabalhava como mecânico numa oficina perto da casa dos meus pais e eu passava por ali todos os dias indo para o trabalho na padaria. Sempre me cumprimentava com aquele sorriso meio torto, cheio de simpatia. Um dia ele me ofereceu carona porque estava chovendo e daquele dia em diante não nos separamos mais. Nosso namoro foi daqueles de antigamente, sabe? Cheio de respeito, de conversas longas no portão, de passeios de mãos dadas pela praça aos domingos. Roberto era um homem trabalhador, honesto, daqueles que você olha e pensa: esse aqui é para casar. Minha mãe adorava ele. Dizia que eu tinha achado um homem de verdade. Meu pai, que sempre foi desconfiado, também aprovou depois de algumas conversas sérias sobre intenções e responsabilidades. Casamos numa cerimônia simples, na igreja do bairro. Eu estava com um vestido branco que minha tia tinha emprestado, e Roberto usava um terno cinza emprestado do irmão dele. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor de sobra. Lembro do cheiro das flores que enfeitavam o altar, do som do órgão ecoando pela igreja, da forma como meu coração batia forte quando Roberto segurou minhas mãos e fez os votos. Naquele dia, olhando nos olhos dele, eu tinha certeza absoluta de que tinha encontrado meu companheiro para a vida toda. Os primeiros anos foram de luta, mas de muita felicidade. Morávamos num apartamento pequeno, de 2 quartos, no segundo andar de um prédio antigo. O cheiro de mofo subia das paredes nos dias de chuva, mas eu não ligava. Era nosso primeiro lar. Eu continuei trabalhando na padaria, Roberto na oficina, e aos poucos fomos juntando dinheiro, comprando móveis usados, arrumando as coisas com carinho. Aos finais de semana, cozinhávamos juntos, ouvíamos música no radinho velho que ganhamos de casamento, fazíamos planos para o futuro. 3 anos depois nasceu nosso primeiro filho, o Rodrigo. Foi o dia mais emocionante da minha vida. Roberto chorou quando viu o menino pela primeira vez. Segurou ele com tanto cuidado como se fosse de vidro. Ele era um pai presente, mesmo trabalhando o dia inteiro. Chegava cansado, com as mãos sujas de graxa, mas sempre arranjava energia para pegar o bebê no colo, trocar fralda, dar mamadeira de madrugada. 2 anos depois veio a Renata, nossa filha. A casa ficou ainda mais cheia de vida, de choro de bebê, de fraldas no varal, de risadas e bagunça. Com muito esforço, conseguimos comprar nossa casa própria quando as crianças ainda eram pequenas. Era uma casa simples, numa rua tranquila, com 3 quartos e um quintalzinho nos fundos. Pintei as paredes de um azul clarinho, escolhi cortinas com flores para a sala, plantei umas roseiras no quintal. Roberto construiu um balanço de madeira para as crianças, arrumou uma área de churrasqueira para os finais de semana. Aquela casa se tornou nosso refúgio, o lugar onde construímos nossas memórias mais preciosas. Roberto sempre foi um homem de hábito. Acordava às 6 da manhã, tomava café preto sem açúcar, saía para trabalhar sempre no mesmo horário. Almoçava em casa quando dava, chegava no fim da tarde cheirando a óleo e graxa. Tomava banho demorado, jantava assistindo o jornal, ajudava os meninos com lição de casa. Era uma rotina previsível, segura, confortável. E eu gostava disso.
Gostava de saber o que esperar, de ter aquela estabilidade. Uma das rotinas que ele nunca quebrava era levar o lixo para fora toda segunda-feira. Na nossa rua, o caminhão do lixo passava na segunda de manhã cedo, então no domingo à noite eu amarrava os sacos e deixava na área de serviço. Roberto, sem falta, toda segunda depois do jantar pegava os sacos e levava até a calçada. Isso vinha acontecendo há anos, desde que nos mudamos para essa casa. Era uma coisa tão normal, tão parte da rotina, que eu nunca dei importância. O que eu achava estranho, mas nunca comentei muito, era o tempo que ele demorava. Para levar 2 sacos de lixo até a calçada não deveria demorar mais que 5 minutos. Mas Roberto sempre ficava pelo menos 1 hora lá fora. Quando eu perguntava, ele dizia que tinha encontrado algum vizinho, que tinha ficado conversando, que estava fumando um cigarro na calçada para relaxar. Como ele sempre foi sociável, sempre gostou de bater papo com os vizinhos, aquilo fazia sentido para mim. Nunca desconfiei de nada. As crianças cresceram. Rodrigo se formou em contabilidade, Renata virou enfermeira, os 2 se casaram, saíram de casa, começaram suas próprias vidas. De repente, depois de tantos anos dedicados a cuidar deles, a casa ficou grande e silenciosa. Era só eu e Roberto novamente, como no começo. Pensei que seria uma oportunidade de nos reconectarmos, de voltarmos a ser aquele casal apaixonado que dançava na sala, ouvindo música no radinho velho. Mas as coisas não foram bem assim. Roberto ficou mais quieto, mais distante. Conversávamos menos, ele passava mais tempo no quintal mexendo nas ferramentas, consertando coisas que nem estavam quebradas. Quando eu tentava puxar assunto, ele respondia de forma curta, automática. Pensei que fosse a síndrome do ninho vazio, que logo passaria. Mas os meses foram se passando e aquele distanciamento só aumentava. A rotina do lixo continuou. Todo domingo à noite eu amarrava os sacos. Toda segunda depois do jantar ele levava para a calçada. E toda segunda ele demorava aquela 1 hora. Às vezes eu até brincava. Roberto, você vai levar o lixo ou vai fazer uma viagem? Ele ria, dava um beijo na minha testa e dizia: deixa eu respirar um pouco, mulher. A semana está começando. E eu deixava, porque achava que ele só precisava do tempo dele. Foi numa segunda-feira de junho, há cerca de 3 meses, que tudo mudou. O dia tinha amanhecido nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que a gente reconhece de longe. Durante a tarde, o céu foi ficando cada vez mais escuro. As nuvens grossas e pesadas pareciam que iam desabar a qualquer momento. Quando chegou a noite, começou a chover. Não era uma chuvinha fraca, era uma tempestade daquelas de verão, com trovões que faziam tremer as janelas e raios que iluminavam o céu inteiro. Jantamos cedo naquela noite. Fiz macarronada, o prato preferido do Roberto. A chuva batia forte no telhado, o barulho ensurdecedor, a água descendo pelas calhas como cachoeira. Depois do jantar, Roberto se levantou e foi buscar os sacos de lixo na área de serviço. Eu estava lavando a louça quando percebi o que ele ia fazer. Roberto, você vai levar o lixo com essa chuva? Tá caindo o mundo lá fora! Ele parou na porta da cozinha, os sacos na mão e deu de ombros. O caminhão passa amanhã cedo, Maria. Se eu não levar agora, vai ficar fedendo aqui dentro a noite toda. Mas você vai se molhar todo. Insisti. Deixa para amanhã cedo, antes do caminhão passar. Não precisa ir agora. Ele balançou a cabeça. Não, eu vou agora mesmo. Já já eu volto. E saiu pela porta. Continuei lavando a louça, mas aquele pensamento não saía da minha cabeça. Quem é que sai debaixo de uma tempestade dessas para levar lixo? E mais, quem é que fica 1 hora na rua com essa chuva? Nenhum vizinho ia estar na calçada conversando, ninguém ia estar fumando cigarro debaixo daquele temporal. Pela primeira vez em tantos anos,
Aquela história não fez sentido nenhum. Enxuguei as mãos no pano de prato, desliguei a luz da cozinha e fui até a janela da sala que dava para a rua. Espiei por trás da cortina. A rua estava completamente deserta, a chuva formando poças enormes no asfalto, a água correndo pela sarjeta. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E o Roberto também não estava na calçada. Senti um frio na espinha. Onde ele estava? Olhei para o relógio na parede. Já tinha se passado 10 minutos. Normalmente ele ficava conversando, fumando, mas sempre dava para ver ele da janela, pelo menos uma silhueta na calçada. Mas naquela noite, nada. Ele tinha simplesmente sumido. Fiquei ali parada na janela, o coração começando a bater mais rápido. Uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Uma mistura de preocupação e algo mais, algo que eu não conseguia identificar direito. Era como se uma voz, lá no fundo da minha mente, estivesse sussurrando que alguma coisa estava errada. Muito errada. Mais 10 minutos se passaram. A chuva continuava forte, implacável. Peguei meu casaco, coloquei o capuz e decidi ir procurar ele. Talvez tivesse acontecido alguma coisa. Talvez ele tivesse escorregado, caído, se machucado. Abri a porta e senti o vento gelado me atingindo no rosto, a chuva respingando mesmo debaixo da varanda. Desci os degraus da entrada com cuidado, segurando no corrimão molhado. A água já estava formando um riachinho na calçada, descendo ladeira abaixo. Olhei para os dois lados. Nada. Os sacos de lixo estavam lá na frente de casa, onde deveriam estar. Mas cadê o Roberto? Comecei a caminhar pela calçada, protegendo os olhos da chuva com a mão. Foi então que percebi uma luz acesa na casa da vizinha, a Dona Luciana. Dona Luciana morava sozinha desde que o marido dela tinha falecido, uns 5 anos atrás. Era uma mulher na faixa dos 50, sempre muito simpática, mas meio reservada. A gente se cumprimentava, trocava receitas de bolo por cima do muro, mas não éramos amigas íntimas. Me aproximei devagar da casa dela, sem entender bem por que estava fazendo aquilo, e foi nesse momento que escutei gemidos, vindos de dentro da casa dela, baixinhos, abafados, mas inconfundíveis. Meu coração parou. Gelei ali na chuva, a água escorrendo pelo meu rosto, pelos meus cabelos, encharcando minha roupa. Aquilo não podia ser o que eu estava pensando. Não podia. Mas meus pés se moveram sozinhos, me levando mais perto da janela lateral da casa. A cortina estava entreaberta, deixando passar uma fresta de luz. Olhei para dentro e vi o Roberto, vi a Dona Lucia, vi os dois juntos, numa cena que destruiu completamente qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre meu casamento, sobre minha vida, sobre tudo que eu achava que conhecia. O mundo parou de girar naquele momento. A chuva parou de fazer barulho. Tudo ficou em silêncio absoluto, exceto o som do meu coração se despedaçando. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, olhando através daquela janela encharcada pela chuva, tremendo de frio e de choque. Poderiam ter sido segundos ou minutos. O tempo tinha perdido qualquer significado. Quando finalmente consegui me mover, dei um passo para trás, tropeçando nas próprias pernas. Virei e corri de volta para casa, os pés chapinhando nas poças, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Entrei em casa, tranquei a porta e me encostei nela, escorregando até o chão. Fiquei ali, sentada, no chão frio da sala, tremendo, molhada, em estado de choque absoluto. 35 anos de casamento, 35 anos dedicados a um homem que todo santo segunda-feira ia para a casa da vizinha enquanto eu ficava em casa, achando que ele estava levando o lixo para fora. As lágrimas vieram, misturadas com a água da chuva que escorria do meu cabelo. Chorei ali no escuro, sozinha,
sentindo minha vida inteira desmoronando ao meu redor. E a única coisa que eu conseguia pensar era: como eu fui tão cega? Como eu não vi? Como deixei isso acontecer debaixo do meu nariz durante tanto tempo? Não sei quanto tempo fiquei ali sentada no chão da sala, encharcada, tremendo. A chuva continuava caindo lá fora, o barulho monótono batendo no telhado. Mas dentro de mim era como se uma tempestade ainda maior tivesse começado. Minha mente rodava sem parar, tentando processar o que tinha acabado de ver, tentando entender como aquilo era possível. Como o homem com quem eu dividia a vida há mais de 3 décadas podia estar fazendo aquilo. Levantei do chão com as pernas bambas, tirei o casaco encharcado e o deixei cair no chão. Fui até o banheiro como um robô. Me olhei no espelho e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Tinha o cabelo grudado no rosto, o rímel borrado escorrendo com a chuva e as lágrimas, os olhos vermelhos e inchados. Parecia uma pessoa completamente diferente. E talvez fosse mesmo. A Maria que tinha saído de casa há alguns minutos atrás não era mais a mesma que tinha voltado. Tirei a roupa molhada, tomei um banho quente tentando parar de tremer, mas o frio que eu sentia não era do corpo. Era uma coisa que vinha de dentro, dos ossos, da alma. Me vesti com uma roupa seca, sequei o cabelo com a toalha sem olhar para o espelho de novo. Não queria ver aquele rosto de vítima nem aquela expressão de mulher traída. Mas era exatamente isso que eu era. Não tinha como fugir. Fui para a cozinha, coloquei água para ferver para fazer um chá. Minha mão tremia tanto que quase derrubei a chaleira. Sentei à mesa e fiquei olhando para o relógio da parede. Já tinha se passado 40 minutos desde que Roberto tinha saído. Ele ia voltar a qualquer momento, ia entrar pela porta como se nada tivesse acontecido, ia sorrir para mim, talvez comentar sobre a chuva, sobre como tinha se molhado todo levando o lixo, e eu teria que olhar para a cara dele sabendo o que ele tinha acabado de fazer. A porta da frente se abriu. Escutei os passos dele na entrada, o barulho dele tirando os sapatos molhados, sacudindo o casaco. Meu estômago revirou. Ele entrou na cozinha com o cabelo encharcado, a camisa grudada no corpo, mas com aquela expressão tranquila, normal. Como se tivesse realmente só levado o lixo para a calçada e esperado a chuva passar um pouco. Nossa, que temporal! A voz dele era casual, despreocupada. Fiquei esperando debaixo da marquise do seu Antônio até dar uma amenizada. Ele pegou uma toalha que estava no encosto da cadeira e começou a secar o cabelo. Eu fiquei ali sentada, muda, olhando para ele, tentando entender como ele conseguia mentir com tanta naturalidade. Como conseguia me olhar nos olhos depois do que tinha feito. "Você tá bem?" Ele parou de secar o cabelo e me olhou com uma expressão que parecia de preocupação genuína. "Você tá pálida. Tá passando mal?" Consegui balançar a cabeça. "Não, só tô cansada. Acho que vou dormir cedo hoje." Ele assentiu, serviu um copo de água para ele, tomou de um gole só. "Boa ideia. Eu também tô acabado. Semana que vem promete ser puxada na oficina." Subimos pro quarto em silêncio. Ele foi pro banheiro, tomou banho, voltou cheirando a sabonete e shampoo. Deitou do lado dele da cama, pegou o celular e ficou mexendo por alguns minutos. Eu fiquei do meu lado, rígida, olhando pro teto, fingindo que estava com sono. Ele desligou o abajur, deu boa noite como sempre dava, e em poucos minutos estava roncando baixinho. Como ele conseguia dormir tão tranquilo? Como conseguia se deitar ao lado da esposa que tinha acabado de trair e simplesmente adormecer? Passei a noite inteira acordada. Cada vez que fechava os olhos, via aquela cena na janela da Dona Luciana. Via os dois juntos. Via a traição acontecendo enquanto eu estava em casa lavando louça, esperando ele voltar. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto, molhando o travesseiro. Mordi o lábio com força para não soluçar alto, para não acordar ele, porque
Eu ainda não sabia o que fazer com aquela informação. Ainda não sabia como confrontar, como agir. Quando o despertador tocou, às 6 da manhã, Roberto se levantou como sempre, foi para o banheiro, se arrumou para trabalhar. Desci para a cozinha, preparei o café como sempre preparava. Ele desceu, tomou café preto sem açúcar como sempre tomava, me deu um beijo na testa como sempre dava e saiu para trabalhar. A rotina seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido, e eu estava me despedaçando por dentro enquanto fingia normalidade. Depois que ele saiu, sentei no sofá da sala e comecei a pensar. Repassei na cabeça todos os detalhes dos últimos anos. As segundas-feiras. Todas aquelas segundas-feiras em que ele saía para levar o lixo e demorava 1 hora. Quantas vezes isso tinha acontecido? Fiz uma conta rápida na cabeça. Se a gente morava nessa casa há 10 anos e ele fazia isso toda semana, eram mais de 500 vezes. 500 vezes que ele tinha ido para a casa da dona Luciana enquanto eu ficava aqui feito idiota. Senti uma raiva crescer dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Raiva dele, raiva dela, mas principalmente raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão ingênua. Como eu não percebi? Como não desconfiei de nada durante tanto tempo? Será que eu era burra? Será que eu tinha sido uma boa esposa demais? Confiante demais? E isso tinha facilitado para ele me trair dessa forma? Peguei o telefone com a intenção de ligar para alguém. Mas para quem? Não podia ligar para os meus filhos. Não queria destruir a imagem que eles tinham do pai. Não ainda. Não tinha amigas íntimas suficientes para compartilhar uma coisa dessa. Minha mãe tinha falecido há 3 anos. Meu pai morava longe. Me senti completamente sozinha no mundo, carregando aquele peso enorme sem ter com quem dividir. Decidi que ia observar. Ia prestar atenção em tudo antes de tomar qualquer atitude. Precisava ter certeza, precisava entender a extensão da traição. Então, durante aquela semana, virei uma detetive na minha própria casa. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O jeito que ele checava o celular, sempre com a tela virada para baixo. O jeito que ele cantarolava no banho toda segunda de manhã, mais animado que nos outros dias. O jeito que ele caprichava mais na roupa nas segundas-feiras. Na segunda-feira seguinte, meu coração já começou a disparar desde a hora que acordei. Sabia o que ia acontecer. Sabia que à noite, depois do jantar, ele ia pegar os sacos de lixo e ia sair. E eu não sabia se ia conseguir aguentar fingir que não sabia de nada. O dia passou devagar, cada minuto parecendo 1 hora. Preparei o jantar no automático, arroz, feijão, bife. A comida não tinha gosto nenhum, mas engoli forçando. Depois do jantar, como um relógio, Roberto se levantou e foi buscar o lixo. Meu estômago revirou. Ele voltou com os sacos na mão, me deu um sorriso. Já volto, amor. A palavra amor soou falsa, vazia, como uma moeda de mentira. Assenti sem conseguir sorrir de volta. Ele saiu pela porta e eu fiquei ali sentada à mesa, contando os segundos. Dessa vez eu não fui atrás, não precisava. Eu já sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo. Fiquei ali sentada, olhando para as paredes da minha casa, para os quadros que eu tinha escolhido com carinho, para os móveis que a gente tinha comprado juntos ao longo dos anos. Tudo parecia falso agora. Tudo parecia uma grande mentira. Como se eu tivesse vivido 35 anos dentro de uma ilusão. 1 hora depois, ele voltou. Com aquela cara de sempre, aquele sorriso de sempre. Comentou que tinha conversado com o seu Antônio sobre futebol, que o time estava mal das pernas. Eu ouvi em silêncio, sem responder muito. Ele não pareceu notar minha frieza, ou se notou, não comentou. Subimos para o quarto, deitamos, e ele dormiu tranquilamente, como sempre. Eu fiquei acordada mais uma vez, contando as horas até o amanhecer. Nos dias seguintes,
Comecei a observar a Dona Luciana também. Ficava na janela da sala quando ela saía para regar as plantas no quintal, quando ia buscar correspondência na caixa do correio. Tentava ler alguma coisa no rosto dela. Culpa, vergonha, remorso. Mas ela parecia completamente normal, tranquila, até sorria e acenava para mim quando nossas vistas se cruzavam. Aquilo me deixava ainda mais furiosa. Como ela tinha coragem de olhar para minha cara, de me cumprimentar, sabendo o que estava fazendo com meu marido. Uma tarde, ela veio até minha casa. Tocou a campainha e, quando abri a porta, ela estava ali com um sorriso no rosto e um pote na mão. Oi, Maria. Fiz um pudim e trouxe um pedaço para você. Sei que você gosta. Fiquei olhando para ela, para aquele rosto que parecia tão inocente, tão amigável. Tive vontade de jogar o pote de pudim na cara dela, de gritar, de xingar, mas não fiz nada disso. Peguei o pote, agradeci com um sorriso forçado e fechei a porta. Joguei o pudim no lixo assim que ela foi embora. A simples ideia de comer alguma coisa que ela tinha feito me deixava enjoada. Sentei na cozinha e comecei a chorar. Chorei de raiva, de dor, de humilhação. Como ela tinha coragem de vir aqui na minha casa fingir amizade quando estava destruindo meu casamento? Que tipo de mulher faz isso? Mais uma semana se passou. Mais uma segunda-feira chegou. E de novo, a mesma rotina. Roberto levou o lixo, ficou 1 hora fora, voltou como se nada tivesse acontecido. Eu aguentei calada, fingindo que não sabia, mas por dentro estava sendo corroída pela raiva, pela mágoa, pelo desejo de confrontá-lo e, ao mesmo tempo, pelo medo do que viria depois, porque confrontar significava admitir que aquilo estava acontecendo. Significava ter que tomar uma decisão sobre o que fazer com meu casamento, com minha vida. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com eles dois juntos. Sonhava que toda a vizinhança sabia e ria de mim pelas costas. Sonhava que meus filhos descobriam e me culpavam por não ter percebido antes. Acordava no meio da noite suada, com o coração disparado, e olhava para o Roberto dormindo tranquilamente ao meu lado. Como ele conseguia? Como conseguia me trair de forma tão sistemática, tão calculada, e ainda dormir em paz? Decidi que precisava de provas mais concretas. Precisava de algo além do que eu tinha visto naquela noite chuvosa. Na segunda-feira seguinte, preparei tudo. Coloquei meu celular no bolso do casaco, deixei ele no modo silencioso, mas com a câmera pronta. Quando o Roberto saiu com o lixo, esperei alguns minutos e saí atrás. Fui até a casa da Dona Luciana, me posicionei numa parte mais escura do quintal dela, onde as árvores faziam sombra, e esperei. Não demorou muito. Vi ele chegando, não pela frente, mas pelos fundos. Ele conhecia o caminho, sabia exatamente onde ir. Bateu na porta dos fundos com um padrão específico, 2 toques rápidos e um longo. A porta se abriu e lá estava ela, de camisola, sorrindo. Eles se abraçaram ali mesmo na porta, se beijaram. Meu estômago revirou, mas eu peguei o celular e comecei a filmar. Filmei eles entrando juntos. Filmei a porta se fechando, filmei tudo. Voltei para casa com as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Agora eu tinha prova. Agora não tinha mais como ele negar. Subi para o quarto, transferi o vídeo para o computador, salvei em 3 lugares diferentes. Aquela era minha munição. Minha prova de que eu não estava louca, de que não estava inventando nada. Quando Roberto voltou naquela noite, 1 hora depois, como sempre, eu estava sentada na sala esperando. Ele entrou e estranhou me ver ali. Pensei que você tivesse subido já, tá tarde. Sentei aqui pensando na vida, respondi. Sobre como a gente acha que conhece as pessoas e na verdade não conhece nada. Ele riu sem entender. Filosofia de segunda à noite? Tá ficando poetisa, Maria. Não era poesia, era a verdade mais crua que eu tinha para dar.
Mas naquela noite eu ainda não estava pronta para jogar tudo na cara dele. Ainda precisava de mais tempo, mais coragem. Então subi para o quarto e fingi que estava tudo bem. Mais uma noite, mais uma mentira. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu tinha prova e sabia que em breve, muito em breve, essa farsa toda ia acabar, porque eu tinha chegado no meu limite. Não dava mais para fingir, não dava mais para aguentar. A próxima segunda-feira ia ser diferente. Eu ia confrontá-lo, ia jogar a verdade na cara dele e lidar com as consequências, fossem elas quais fossem, porque continuar vivendo naquela mentira estava me matando aos poucos e eu merecia mais do que isso. Merecia a verdade, merecia respeito, merecia dignidade, mesmo que isso significasse o fim de tudo. Os dias até a próxima segunda-feira foram os mais longos da minha vida. Eu me movia pela casa como um fantasma, fazendo as tarefas no automático, preparando comida que mal conseguia comer, limpando cômodos que já estavam limpos. Roberto não parecia notar nada de diferente, ou fingia não notar. Continuava com sua rotina, saindo cedo para o trabalho, voltando no fim da tarde, jantando em frente à televisão, subindo para o quarto. Era como se vivêssemos em mundos paralelos, dentro da mesma casa. Na quinta-feira, recebi uma ligação da Renata. Mãe, tá tudo bem? Você parece estranha nas últimas vezes que a gente conversou. A voz dela estava carregada de preocupação. Forcei uma risada que saiu mais como um suspiro. Tá tudo bem, filha. É só cansaço. Você sabe como é. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Me fez prometer que, se precisasse de qualquer coisa, ligaria para ela. Prometi, sabendo que não ia cumprir. Pelo menos, não ainda. Primeiro eu precisava lidar com aquilo do meu jeito. Na sexta-noite, Roberto anunciou que no sábado ia sair com uns amigos da oficina para tomar umas cervejas. Vou chegar tarde, não precisa me esperar acordada. Assenti sem olhar para ele. Fiquei pensando se ele realmente ia encontrar os amigos ou se isso era mais uma mentira, mais uma desculpa para estar com ela. A desconfiança tinha se instalado em mim como um veneno, contaminando cada palavra dele, cada gesto, cada olhar. Sábado chegou e ele saiu como tinha dito. Fiquei sozinha em casa, andando de um cômodo para o outro, repassando na cabeça o que ia dizer na segunda-feira. Ensaiava as palavras, imaginava as reações dele. Será que ia negar? Será que ia pedir perdão? Será que ia simplesmente admitir e ir embora? Cada cenário que criava na minha mente era pior que o anterior. Foi durante uma dessas caminhadas sem rumo pela casa que acabei parando no quarto dele, aquele que tinha sido do Rodrigo e que agora Roberto usava como depósito de ferramentas e coisas velhas. Entrei ali sem pensar muito, olhei ao redor. Caixas empilhadas, uma estante com livros antigos, a cômoda onde ele guardava algumas roupas de trabalho. Abri a gaveta de cima sem saber bem o que procurava. Talvez mais provas, talvez alguma coisa que explicasse tudo. E foi lá que encontrei. No fundo da gaveta, embaixo de umas camisetas velhas, tinha uma caixinha de sapato. Peguei ela com as mãos tremendo, já sabendo que não ia gostar do que ia encontrar lá dentro. Abri devagar. Tinha cartas ali dentro. Cartas escritas à mão com aquela letra redonda e caprichada. Peguei a primeira e comecei a ler. Meu amor, não vejo a hora de segunda-feira chegar. Esses dias sem você são uma tortura. Quando estamos juntos, sinto que o tempo para e nada mais importa. Você me faz sentir viva de novo, depois de tanto tempo morta por dentro. Te amo mais do que deveria, mais do que é certo. Mas não consigo parar. Sua Luciana. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cama e continuei lendo. Havia dezenas de cartas, algumas antigas, o papel já amarelado, outras mais recentes.
Li uma por uma, cada palavra perfurando meu coração como uma agulha. Eles se amavam. Não era só sexo, não era só atração física. Eles tinham uma relação de verdade, com sentimentos, com promessas, com sonhos de futuro. Numa das cartas mais recentes, ela escrevia: "Sei que é difícil para você estar preso num casamento que já não tem mais vida. Mas um dia você vai ter coragem de escolher a sua felicidade, escolher a gente. E quando esse dia chegar, vou estar aqui te esperando, sempre." As lágrimas caíram sobre o papel, borrando algumas palavras. Então era isso. Ele estava preso num casamento que não tinha mais vida. Eu era a prisão dele. Eu era o obstáculo entre ele e a felicidade. 35 anos dedicados a cuidar dele, da casa, dos filhos, e eu tinha virado apenas um peso, uma obrigação que ele carregava enquanto sonhava com outra vida. Coloquei todas as cartas de volta na caixa, guardei na gaveta exatamente como estava. Não queria que ele soubesse que eu tinha encontrado. Aquilo seria minha carta na manga, mais uma prova da traição. Saí daquele quarto me sentindo pior do que quando entrei, porque uma coisa é descobrir uma traição física. Outra completamente diferente é descobrir uma traição emocional, descobrir que seu marido ama outra pessoa. Roberto chegou de madrugada, cambaleando um pouco, cheirando a cerveja. Eu fingi estar dormindo. Ele entrou no quarto, tropeçou em alguma coisa, resmungou baixinho e se jogou na cama sem nem tirar a roupa direito. Em poucos minutos estava roncando. Virei de lado e fiquei olhando para a silhueta dele ali no escuro. Quem era aquele homem? Porque certamente não era o Roberto que eu tinha conhecido, com quem tinha me casado, com quem tinha construído uma família. Aquele era um estranho. Domingo amanheceu cinza e pesado. Roberto acordou tarde, com dor de cabeça, pedindo café forte e remédio para ressaca. Preparei tudo em silêncio. Ele sentou à mesa reclamando da luz, da claridade, do barulho. Tomou o café sem me agradecer, sem me olhar direito. Foi para o sofá assistir futebol e ficou lá o dia inteiro. Não conversamos praticamente nada. Já não conversávamos há tanto tempo que ele nem percebeu que aquele silêncio era diferente, mais pesado, carregado. À noite, quando estava escurecendo, ele se levantou do sofá e foi até a área de serviço. Voltou com os sacos de lixo já amarrados. Amanhã é segunda, né? Vou deixar aqui, perto da porta, para não esquecer de levar depois do jantar. Meu coração disparou. Segunda-feira. O dia tinha chegado. O dia em que tudo ia mudar. Mal consegui dormir naquela noite. Fiquei revirando na cama, o estômago embrulhado, a cabeça latejando. Quando o despertador tocou, já estava acordada há horas. Roberto se levantou, se arrumou, tomou café e saiu como sempre. "Fique bem, a gente se vê à noite." Foram as últimas palavras dele antes de sair pela porta. Não sabia, mas aquela ia ser a última segunda-feira normal da vida dele. E da minha também. Passei o dia inteiro num estado de ansiedade que beirava o desespero. Andei pela casa sem parar, arrumando coisas que não precisavam ser arrumadas, limpando o que já estava limpo. Peguei o celular 1000 vezes para assistir o vídeo que tinha gravado, para ter certeza de que não tinha inventado nada, de que tudo aquilo era real. Era dolorosamente real. Quando Roberto chegou do trabalho, cumprimentou como sempre, foi tomar banho como sempre. Jantamos em silêncio. Ele parecia cansado, absorto nos próprios pensamentos, provavelmente pensando nela, em como logo mais ia estar com ela. Terminamos de comer e ele se levantou. "Vou levar o lixo, já volto." Pegou os sacos e foi em direção à porta. Foi quando falei: "Roberto, espera." Ele parou, virou para mim com uma expressão de leve surpresa. "Preciso conversar com você. Agora." Ele franziu a testa. "Agora? Não pode esperar? Tô com pressa." Exatamente por isso.
porque você tá com pressa para ir para casa da Dona Luciana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a cor sumir do rosto. Os sacos de lixo escorregaram das mãos dele e caíram no chão com um baque surdo. Ele ficou ali, parado, boca entreaberta, olhos arregalados. Do que você tá falando? A voz dele saiu fraca, trêmula. Eu me levantei da cadeira, as pernas bambas, mas a voz firme. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu sei de tudo, Roberto. Sei que você não leva 1 hora para jogar lixo fora. Sei que você vai toda segunda-feira para casa dela. Vi vocês juntos. Filmei vocês entrando pela porta dos fundos. Li as cartas que ela escreveu para você e que você guarda no fundo da gaveta do quarto. Sei de tudo. Ele cambaleou como se tivesse levado um soco. Se apoiou na parede, o rosto completamente branco agora. Maria, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Cortei. Eu vi, com meus próprios olhos, vocês dois juntos, na casa dela. Enquanto eu estava aqui achando que você estava levando o lixo, durante anos, anos, Roberto. Quantas vezes, quantas segundas-feiras você me traiu? Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de desespero. Maria, por favor, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Dei uma risada amarga. Não é o que eu estou pensando? Então me diz, o que é? Me diz qual é a explicação para você estar entrando na casa da vizinha toda semana. Me diz qual é a explicação para as cartas de amor que ela escreveu para você. Me diz! Minha voz tinha subido de tom e eu estava quase gritando. Roberto olhou ao redor como se procurasse uma saída, uma escapatória. Quando viu que não tinha, abaixou a cabeça. Isso começou faz uns anos. Ela estava sozinha, eu estava me sentindo sozinho também. A gente foi ficando próximo e... Aconteceu. Aconteceu? Gritei dessa vez. Aconteceu como? Você tropeçou e caiu em cima dela? Você não percebeu que estava traindo sua esposa durante anos? Isso não acontece, Roberto. Isso foi uma escolha. Uma escolha que você fez todas as semanas. Ele começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto, os ombros tremendo. Eu sei que eu errei. Eu não tenho desculpa. Mas Maria, você tem que entender. Nosso casamento estava morto faz tempo. A gente só vivia junto por costume, por comodidade. Não tinha mais nada entre a gente. Aquilo me atingiu como um tapa na cara. Morto. Nosso casamento estava morto? Por que você decidiu isso sozinho ou porque você me perguntou alguma vez? Ele ficou em silêncio. Eu continuei, a raiva fervendo dentro de... Você não tem direito de matar um casamento sozinho, Roberto. Não tem direito de decidir por mim que não tinha mais nada. Se você não era feliz, você devia ter vindo falar comigo. Devia ter pedido para a gente tentar fazer terapia, tentar consertar. Ou devia ter tido coragem de pedir o divórcio, mas não. Você preferiu mentir, trair, me fazer de idiota durante anos. Ele levantou os olhos, o rosto molhado de lágrimas. Você ainda me ama? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei olhando para ele, para aquele homem que eu tinha amado por tanto tempo, e percebi que não sabia mais responder aquela pergunta. Eu não sei. Eu amava o homem que eu pensava que você era, mas esse homem que está aqui na minha frente, esse mentiroso, esse traidor, eu não sei se amo. Roberto deu um passo na minha direção. Maria, por favor, me perdoa. Eu termino com ela. Eu prometo. Vou fazer tudo para reconquistar sua confiança. Só me dá uma chance. Dei um passo para trás. Uma chance? Você teve 35 anos de chances, teve milhares de oportunidades de fazer a coisa certa e escolheu fazer a errada todas as vezes. E a dona Luciana? Perguntei. Ela sabe que você está aqui tentando salvar seu casamento? Ou você também mente para ela? Também promete coisas para ela que não vai cumprir? Ele ficou mudo. Então eu continuei, porque nas cartas ela fala como se vocês tivessem um futuro juntos. Como se você fosse escolher ela um dia.
Você prometeu isso para ela? Não, ele disse rapidamente. Eu nunca prometi que ia sair de casa. Nunca prometi futuro nenhum. Então você usou ela também. Mentiu para ela também. Fez ela acreditar que havia alguma coisa quando para você era só diversão, só uma fuga do seu casamento morto. Ele não respondeu. Não precisava. A verdade estava estampada no rosto dele. Peguei meu celular da mesa e mostrei o vídeo para ele. Ele assistiu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando o vídeo terminou, ele me devolveu o celular com a mão tremendo. Maria, o que você vai fazer? A pergunta dele tinha medo na voz. Medo das consequências. Medo de perder o conforto da casa, da família, da vida que tinha construído enquanto me traía. Eu não sei ainda. Preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Mas uma coisa eu sei. Você não vai mais levar o lixo para fora às segundas-feiras. Aliás, você não vai mais dormir aqui. Pega suas coisas e vai embora. Vai para a casa dela, já que é lá que você quer estar. Roberto arregalou os olhos. Maria, não faz isso. Onde eu vou dormir? Não é problema meu, Roberto. Você devia ter pensado nisso antes de destruir nosso casamento. Agora, sai da minha casa. Ele ficou parado, sem reação. Quando viu que eu falava sério, foi pro quarto. Ouvi ele abrindo gavetas, jogando coisas numa mala. Voltou alguns minutos depois com uma mala na mão e os olhos vermelhos. Parou na porta da cozinha. Me olhou uma última vez. Eu sinto muito, Maria. Muito mesmo. Eu sei que isso não muda nada, mas eu sinto. Não respondi. Apenas olhei para ele até que ele abaixou a cabeça e saiu pela porta. Escutei o portão se fechar, o carro dele ligando, o som se afastando pela rua. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, pesado, absoluto. Sentei na cadeira da cozinha e abaixei a cabeça sobre os braços. Não chorei. Já não tinha mais lágrima. Apenas senti um vazio enorme tomando conta de mim. 35 anos de casamento tinham acabado de terminar ali, naquela cozinha, numa segunda-feira à noite. O dia que sempre foi o dia dele, o dia da traição, tinha se tornado o dia do fim de tudo. Fiquei sentada naquela cadeira da cozinha por horas. Não sei quanto tempo exatamente. O relógio na parede continuava marcando os minutos, mas para mim o tempo tinha parado. A casa estava em silêncio absoluto, apenas o zumbido distante da geladeira e o tic-tac do relógio. Era como se o mundo tivesse pausado naquele momento em que Roberto saiu pela porta. Quando finalmente consegui me levantar, minhas pernas estavam dormentes. Caminhei pela casa como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. A sala com as fotos de família na estante. O sofá onde a gente sentava junto para assistir televisão. A mesa de jantar onde comíamos todos os dias. Cada objeto, cada móvel, cada canto daquela casa tinha uma história. E todas essas histórias agora pareciam manchadas pela mentira. Subi para o quarto e olhei para a cama que tinha dividido com ele durante décadas. O travesseiro dele ainda tinha o formato da cabeça dele. O lado dele do armário ainda tinha algumas roupas que ele não levou. A presença dele ainda estava ali, impregnada em cada centímetro daquele espaço. Peguei o travesseiro dele e joguei no chão. Não ia mais dormir olhando para aquilo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, repassando a conversa, cada palavra dita, cada expressão no rosto dele. Pensava nas cartas que tinha lido, nas palavras de amor que ela escrevia para ele, na forma como ele tinha construído uma vida paralela enquanto eu vivia na ilusão de um casamento feliz. Quando o sol começou a clarear, eu ainda estava acordada. Na manhã seguinte, terça-feira, o telefone tocou cedo. Era o Roberto. Não atendi. Ele ligou mais 3 vezes. Desliguei o celular. Não queria ouvir a voz dele, não queria ouvir desculpas, não queria ouvir promessas vazias. Precisava de silêncio, de espaço, de tempo para processar tudo o que tinha acontecido.
Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Olhei pela janela e vi a dona Luciana parada no portão. Meu sangue ferveu. Que coragem! Que descaramento de vir aqui depois de tudo! Abri a porta com força, desci os degraus e fui até o portão sem abrir. Ela estava com uma expressão que tentava parecer preocupada, mas eu via a falsidade por trás. Maria, eu preciso conversar com você. Por favor. A voz dela era baixa, quase sussurrada. Não temos nada para conversar, Luciana. Absolutamente nada. Ela mordeu o lábio. Eu sei que você descobriu. O Roberto me ligou ontem à noite. Ele tá destruído. Ah, ele tá destruído? Minha voz saiu alta, carregada de sarcasmo. Ele tá destruído porque foi pego. Não porque traiu, não porque mentiu durante anos, mas porque foi descoberto. Ela baixou a cabeça. Maria, eu sei que você deve me odiar, e tem todo o direito, mas eu queria te explicar como as coisas aconteceram. Não me interessa, cortei. Não me interessa saber como vocês se apaixonaram, como começou, nada disso. O fato é que você sabia que ele era casado, sabia que eu morava aqui do lado, e mesmo assim, escolheu fazer isso. Luciana levantou os olhos e vi lágrimas ali. Mas havia algo mais, algo que me deixou ainda mais furiosa. Havia defesa, justificativa. Eu também estava sozinha, Maria. Também precisava de alguém. A gente se conectou de um jeito que... Eu não quero saber, gritei. Não me importa o que você estava sentindo. Não me importa as suas necessidades. Você destruiu minha família. Você participou da destruição de um casamento de 35 anos e ainda tem coragem de vir aqui tentar se justificar? As lágrimas dela caíram. Maria, eu sinto muito. De verdade. Eu nunca quis te machucar. Mas você sabia que ia. Tinha como não saber. Cada vez que você abria aquela porta dos fundos para ele, você sabia que estava me traindo também. Porque vizinha de anos, Luciana. A gente trocava receita, conversava por cima do muro. E você fazia isso comigo enquanto me olhava na cara e sorria. Ela soluçou. Eu sei que foi horrível, mas eu me apaixonei. Eu não consegui evitar. Paixão não justifica traição. E se você realmente o amava, como diz nas cartas, devia ter tido coragem de me dizer, de pedir para ele se separar primeiro. Mas não. Vocês preferiram a covardia, preferiram viver às escondidas, me usando como idiota conveniente. E agora? Perguntei, cruzando os braços. O que você quer? Que eu dê minha bênção? Que eu diga que tá tudo bem e vocês podem viver felizes para sempre? Ela balançou a cabeça. Eu só queria te pedir desculpas e te dizer que eu vou me afastar. Vou sair daqui. Não quero causar mais sofrimento. Isso não apaga o que você fez, Luciana, e não me faz sentir melhor. Mas se você tem um pingo de decência, realmente vai embora, porque eu não aguento mais ver sua cara. Não aguento mais saber que você está aqui do lado. Ela assentiu devagar, enxugou as lágrimas. Vou vender a casa. Vou para a casa da minha irmã em outra cidade. Eu prometo, não me interessam suas promessas. Só quero que você suma da minha vida. Virei as costas e voltei para dentro de casa, fechando a porta com força. Meu corpo inteiro tremia. Fui até a cozinha, bebi um copo de água tentando me acalmar. Olhei pela janela e vi ela ainda parada no portão, chorando. Depois de alguns minutos, ela foi embora. No dia seguinte, meus filhos descobriram. O Rodrigo apareceu de manhã cedo, batendo na porta com força. Mãe, abra! O pai me ligou chorando ontem. O que está acontecendo? Abri a porta e ele entrou preocupado. Sentamos na sala e contei tudo. Cada detalhe. A rotina de levar o lixo, a descoberta na noite de chuva, as cartas, o confronto. Vi o rosto dele mudando conforme eu falava. Incredulidade, raiva, decepção. Quando terminei, ele estava pálido. Não acredito. Não acredito que o pai fez isso com você. Com a gente. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Onde ele está agora? Não sei e não quero saber,
Mandei ele embora. Ele fez a escolha dele durante anos. Agora vive com as consequências. Rodrigo levantou, começou a andar de um lado para o outro. Vou falar com ele. Vou dizer o que eu penso de. Você faz o que achar melhor, filho. Mas, por favor, não me peça para perdoar ele. Não agora. Talvez nunca. Ele veio até mim e me abraçou forte. Mãe, você não merecia isso. Você sempre foi uma mãe e esposa dedicada. O pai é que perdeu a noção. Aquele abraço me quebrou. Comecei a chorar, um choro que eu tinha segurado desde a noite anterior. Chorei no ombro do meu filho como não chorava desde que era criança. A Renata chegou poucas horas depois. Vinha com uma expressão de fúria no rosto. Mãe, o Rodrigo me contou tudo. Onde ele tá? Vou matar aquele homem. Segurei as mãos dela. Calma, filha. Não adianta fazer escândalo. O que tá feito, tá feito. Ela se sentou ao meu lado no sofá. 35 anos, mãe. 35 anos vocês ficaram juntos. Como ele teve coragem? As pessoas mudam, filha. Ou talvez eu nunca o conheci de verdade. Não sei mais. Ela segurou minha mão. A senhora vai ficar bem. Vou pedir divórcio? As perguntas dela eram as mesmas que eu vinha me fazendo. Vou, respondi. Não tem mais volta. Não depois disso. Vou procurar um advogado. Vou seguir minha vida sem ele. Nos dias seguintes, Roberto tentou contato várias vezes. Ligações, mensagens. Até tentou vir aqui. Não atendi nada. Mudei a fechadura da casa para ter certeza de que ele não ia entrar. Peguei as coisas dele que tinham ficado e coloquei tudo em caixas na garagem. Mandei mensagem avisando que ele podia buscar quando quisesse, mas que eu não ia estar aqui. Uma semana depois do confronto, fui ao cartório registrar a separação. Sentada naquela sala fria, assinando papéis, senti o peso de tudo que estava perdendo. Não só um marido, mas uma identidade. Durante 35 anos eu fui a Maria, esposa do Roberto. E agora? Quem eu era sem esse título? O advogado explicou o processo, os prazos, a divisão de bens. Eu ouvia tudo meio anestesiada. A casa ficaria comigo. Por sorte estava no meu nome. Ele tinha direito à metade do valor, mas eu não me importava com isso. Podia ficar com tudo. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Rodrigo e Renata ficaram do meu lado. Foram firmes com o pai. Disseram que estavam decepcionados, que precisavam de tempo para processar tudo. Isso doeu nele. Eu soube depois. Mas era merecido. Ele tinha machucado não só a mim, mas a família inteira. Uma tarde, umas 2 semanas depois, eu estava na cozinha quando vi movimento na casa da dona Luciana. Tinha uma placa de vende-se no portão dela. Alguns dias depois, vi um caminhão de mudança. Ela realmente tinha ido embora, como prometeu. Senti um alívio estranho. Pelo menos não teria que ver o rosto dela todos os dias. Mas as segundas-feiras continuavam sendo difíceis. Toda segunda, quando chegava a noite, meu corpo ficava tenso. Era um trauma, uma marca que ia demorar para apagar. O dia que antes era só mais um dia da semana, tinha virado um símbolo de traição, de mentira, de dor. Um mês depois, Roberto apareceu de novo. Dessa vez conseguiu me pegar saindo de casa. Maria, por favor, só me escuta 5 minutos. Parei e olhei para ele. Estava mais magro, com olheiras fundas, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. O que você quer, Roberto? Eu quero te pedir perdão. De novo. Eu sei que já pedi, sei que não muda nada. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Olhei nos olhos dele procurando sinceridade. Talvez estivesse ali, mas não importava mais. Seu arrependimento não apaga o que você fez, não devolve os anos que você me roubou, não reconstrói a confiança que você destruiu. Ele baixou a cabeça. Eu sei, só queria que você soubesse e queria te pedir desculpas também pelo que as crianças estão passando. Elas estão muito mal com isso.
Elas estão mal porque o pai delas mentiu e traiu durante anos, porque descobriram que o homem que admiravam não é quem eles pensavam. Isso é culpa sua, não minha. Ele enxugou os olhos. Você tá certa. É tudo culpa minha. Eu destruí tudo. Destruí nossa família. E agora vou ter que viver com isso pro resto da vida. Senti uma pontada de algo. Não sei se era pena ou só cansaço. Roberto, eu espero que você aprenda com isso. Espero que você se torne um homem melhor. Não por mim, mas por você mesmo. Porque do jeito que você estava vivendo, na mentira, na covardia, não era vida para ninguém. Ele assentiu devagar. Você vai conseguir me perdoar um dia? A pergunta dele foi quase um sussurro. Respirei fundo. Eu não sei, talvez, quando a dor diminuir, quando o tempo passar. Mas perdoar não significa esquecer e definitivamente não significa voltar. Essa porta se fechou, Roberto. Para sempre. Vi a esperança morrer nos olhos dele. Ele tinha vindo achando que talvez houvesse uma chance, mas não havia. Eu tinha tomado minha decisão. E pela primeira vez em muito tempo, era uma decisão só minha, baseada no que eu queria, no que eu merecia, não no que era confortável ou no que os outros esperavam de mim. Passei por ele e continuei meu caminho. Não olhei para trás. Não ia mais olhar para trás. O passado tinha acabado naquela segunda-feira em que confrontei ele. Agora eu tinha que olhar para frente, por mais assustador que fosse. Tinha que reconstruir minha vida, descobrir quem era a Maria sem o Roberto. E isso, eu sabia, ia ser a parte mais difícil de todas. Os primeiros meses sozinha foram os mais difíceis. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Cada cômodo ecoava com memórias que eu tentava apagar, mas que insistiam em voltar. Acordava de manhã e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Virava para o lado esperando ver Roberto ali, e quando encontrava o espaço vazio, a realidade voltava como um soco no estômago. Mas aos poucos, muito devagar, comecei a me acostumar. Comecei a perceber que aquele silêncio não era só vazio, era também paz, paz de não ter que fingir, de não ter que conviver com a mentira. Comecei a arrumar a casa do meu jeito, sem me preocupar se ele ia gostar ou não. Mudei os móveis de lugar, pintei uma parede da sala de um tom de amarelo que eu sempre quis, mas que ele dizia que não gostava. Pequenas coisas que me faziam sentir que aquele espaço era meu de novo. Renata e Rodrigo vinham me visitar com frequência. Traziam os netos, enchiam a casa de barulho e vida. Nesses momentos eu me sentia bem, me sentia útil, me sentia amada. Mas quando iam embora e o silêncio voltava, vinha também aquela sensação de solidão que apertava o peito. Foi a Renata quem sugeriu que eu procurasse um grupo de apoio. Mãe, tem um grupo na igreja que se reúne toda quinta-feira. São mulheres que passaram por separação, divórcio, viuvez. Acho que ia ser bom para a senhora conversar com outras pessoas que entendem o que está sentindo. Hesitei no começo. Não gostava da ideia de expor minha vida para estranha. Mas uma quinta-feira, quase 3 meses depois da separação, resolvi ir. Era um grupo pequeno, umas 8 mulheres sentadas em círculo numa sala da igreja. A coordenadora, Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, me recebeu com um abraço. Seja bem-vinda, Maria. Aqui é um espaço seguro. Pode compartilhar o que quiser, no seu tempo. Sentei e fiquei quieta nas primeiras reuniões, só ouvindo as histórias das outras. Tinha mulheres de todas as idades. A Joana, de 40 e poucos anos, tinha descoberto que o marido tinha uma segunda família em outra cidade. A Sandra, mais jovem, tinha sido agredida durante anos até conseguir sair de casa. A Teresa, viúva, lutava contra a solidão depois de 50 anos de casamento. Cada história era diferente, mas a dor
era a mesma. E ouvir aquelas mulheres, ver a força delas, começou a me dar forças também. Na quarta reunião, finalmente tive coragem de falar. Contei minha história. As segundas-feiras, o lixo, a descoberta, tudo. Quando terminei, estava chorando, mas não era mais um choro de desespero. Era um choro de libertação. As mulheres me abraçaram, me acolheram, me disseram que eu ia ficar bem. E pela primeira vez, desde que tudo tinha acontecido, eu acreditei. Foi também numa dessas reuniões que conheci a Paula. Ela tinha uma história parecida com a minha, marido que tinha traído durante anos com uma colega de trabalho. Viramos amigas rápido. Começamos a nos encontrar fora das reuniões, tomar café juntas, caminhar no parque. Ela me ensinou que era possível reconstruir uma vida depois da traição. Ela tinha se divorciado há 5 anos e agora estava feliz, namorando um homem que a tratava com respeito. Ver o exemplo dela me deu esperança, me fez perceber que eu não estava condenada a viver para sempre na dor do que Roberto tinha feito, que eu podia, se quisesse, abrir meu coração de novo, não necessariamente para outro relacionamento, mas pelo menos para a possibilidade de ser feliz novamente. O divórcio foi oficializado 6 meses depois da separação. Quando assinei os papéis finais, senti um misto de alívio e tristeza. Era o fim oficial de 35 anos, mas também era o começo de uma nova fase. Roberto não estava presente na audiência. Mandou um advogado representando ele. Melhor assim. Não tinha nada mais a dizer para ele. Peguei a certidão de divórcio, guardei numa pasta e fui para casa. Sentei no sofá da sala e fiquei olhando para aquele papel. Maria Silva. Não mais Maria Silva Santos. Tinha voltado para o meu nome de solteira. Era estranho, mas também era libertador. Era como se eu estivesse recuperando uma parte de mim que tinha se perdido ao longo do... Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito. Peguei todas as fotos de casamento, todas as fotos de nós dois juntos e guardei numa caixa. Não joguei fora porque eram parte da minha história, parte da história dos meus filhos, mas não precisavam mais estar expostas pela casa. Coloquei a caixa no alto do armário e no lugar das fotos coloquei fotos novas, dos netos, das minhas amigas do grupo, de momentos recentes. As segundas-feiras continuavam sendo um desafio. Toda segunda, quando chegava a noite, meu corpo ficava tenso, a ansiedade subia. Mas comecei a ressignificar esse dia. Passei a fazer algo especial toda segunda à noite. Às vezes assistia um filme que gostava, às vezes ligava para uma amiga, às vezes simplesmente acendia velas aromáticas e lia um livro. Estava transformando o dia da traição no meu dia de autocuidado. 1 ano depois da separação, Roberto tentou contato de novo, mandou uma mensagem longa pedindo para conversar. Dizia que tinha feito terapia, que tinha entendido muita coisa sobre si mesmo, que queria me pedir perdão pessoalmente. Pensei muito antes de responder. Parte de mim queria ignorar, deletar, seguir em frente, mas outra parte sentia que talvez precisasse desse fechamento. Aceitei encontrar com ele num café público. Não queria ele na minha casa, mas também não queria deixar para resolver pelo telefone. Quando cheguei no café, ele já estava lá. Tinha emagrecido mais, os cabelos mais brancos, a postura curvada. Parecia ter envelhecido muito mais que 1 ano. Sentei na frente dele e esperei. Maria, obrigado por ter vindo. Sei que não mereço. Assenti sem dizer nada. Ele respirou fundo. Eu fiz terapia esse ano todo e entendi muita coisa. Entendi que eu estava fugindo de mim mesmo, que eu tinha medo de envelhecer, medo de me tornar irrelevante. E em vez de lidar com isso de forma madura, eu procurei validação externa. Procurei sentir que ainda era desejável, importante. Continuei em silêncio, deixando ele falar.
mas nada disso justifica o que eu fiz com você, com a gente. Eu traí não só você, mas tudo que a gente construiu. Traí a família, traí a mim mesmo. E sinto muito, muito mesmo. Pela primeira vez, vi sinceridade genuína no olhar dele. Não era a desculpa apressada do homem pego em flagrante. Era o arrependimento real de alguém que tinha olhado para a própria sombra e visto o monstro que tinha se tornado. Eu te perdoo, Roberto. As palavras saíram da minha boca e me surpreenderam, mas eram verdadeiras. Ao longo daquele ano, através da terapia em grupo, das conversas com amigas, da reflexão, eu tinha chegado à conclusão de que guardar rancor só me machucava. Perdoar não significava esquecer ou aceitar de volta. Significava liberar o veneno que estava me consumindo. Ele levantou os olhos surpreso. Você me perdoa? Perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço seguir minha vida sem carregar esse peso. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Mas quero deixar claro uma coisa. Continuei. Perdoar não muda nada entre a gente. Não voltaremos a ser o que éramos. Esse capítulo terminou, definitivamente. Ele assentiu, enxugando os olhos. Eu sei. Eu não vim aqui esperando uma segunda chance. Só queria te pedir perdão e te dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu fui burro demais para valorizar enquanto tinha. Agora tenho que viver com as consequências das minhas escolhas. E você? Perguntei. Como você tá? Ele deu um sorriso triste, sozinho. A Luciana foi embora mesmo, mudou para outra cidade. E eu percebi que o que eu sentia por ela não era amor. Era fuga. Era fantasia. Agora que a fantasia acabou, só restou o vazio. Senti uma pontada de algo, talvez compaixão. Espero que você encontre a paz também, Roberto. De verdade. Não por mim, mas por você. Conversamos por mais alguns minutos sobre os filhos, sobre os netos, coisas superficiais, seguras. Quando nos despedimos na porta do café, ele me deu um abraço de despedida, de encerramento. E foi isso. Voltei para casa sentindo-me mais leve do que tinha me sentido em muito tempo. Tinha fechado aquele ciclo de verdade. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, posso dizer que estou bem. Não curada completamente, porque feridas desse tamanho nunca curam 100%. Mas estou bem. Moro sozinha e gosto. Tenho minhas amigas, meus filhos, meus netos. Tenho minha rotina, meus hobbies, minha paz. As segundas-feiras não me assustam mais. Transformei aquele dia no dia em que vou ao cinema com a Paula, ou participo do grupo da igreja, ou simplesmente faço algo bom para mim mesmo. Ressignifiquei a dor. Isso, descobri, é uma das formas mais poderosas de cura. Roberto segue sua vida também. Vejo ele de vez em quando nos aniversários dos netos, nas festas de família. É estranho no começo, mas a gente se acostuma. Somos educados um com o outro, mantemos distância segura. Os filhos ficaram felizes de ver que conseguimos ter uma relação civilizada, mesmo que distante. Às vezes, me perguntam se eu me arrependo de ter perdoado ele. Minha resposta é sempre a mesma. Não. Perdoar foi o presente que dei para mim mesma. Foi a chave que abriu a porta da minha prisão emocional. Porque enquanto eu guardava ódio, raiva, mágoa, ele ainda tinha poder sobre mim. Quando perdoei, recuperei meu poder. Recuperei minha vida. E se eu pudesse falar com aquela Maria de 2 anos atrás, aquela que desceu as escadas numa noite de chuva e descobriu a pior verdade da sua vida, eu diria: vai doer muito, vai parecer que você não vai sobreviver, mas você vai. E do outro lado da dor, você vai se encontrar. Vai descobrir uma força que não sabia que tinha. Vai aprender a viver sozinha e descobrir que sozinha
não é a mesma coisa que solitária. Então, para você que está me ouvindo agora, que está passando por alguma traição, por alguma perda, por alguma dor que parece impossível de suportar, respira, chora, grita, quebra prato se precisar, mas não desiste de você, porque você é mais forte do que qualquer tempestade. E sempre, sempre há um amanhecer depois da noite mais escura. Eu sou a prova viva de. E se eu conseguir reconstruir minha vida aos 58 anos, depois de 35 anos de casamento desfeito, você também consegue. Acredite em você, acredite na sua força, acredite que dias melhores virão, porque virão. Eu prometo que virão. E quando vierem, você vai olhar para trás e agradecer por ter tido coragem de não desistir, por ter escolhido você mesma, por ter escolhido viver, mesmo quando tudo dizia que era mais fácil desistir. Essa é a maior vitória de todas, e ela já é sua. Você só ainda não percebeu.